Que alegria estar aqui de novo com esse povo que eu amo muito de Pinda. Acho que daqui a pouco nós já estamos arrumando um alojamento por aqui, pelas redondezas. Louvado seja o Senhor por esse privilégio. Sou grata a Deus. Ontem vocês estiveram em Jacareí, tivemos um culto muito abençoado lá. E hoje continuamos a festa aqui, porque nós que somos crentes somos barulhento e festeiro. A festa não vai parar e ela vai continuar lá no céu, amém? Glória a Deus. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o tempo. E eu queria trazer para vocês hoje o que diz em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, ele trata sobre alguns tempos. Ele vem nos trazer ao coração uns versículos assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar-se o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de espalhar as pedras e tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de buscar, tempo de perder e tempo de guardar, e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui nós vamos vendo, conforme vamos lendo todo esse capítulo, o que o Senhor vem nos ensinar. Ele vem aqui nos trazer uma calmaria para dizer que nada está fora do controle e nem tampouco está atrasado, mas que existe um tempo para que as coisas aconteçam. Ele diz aqui que tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado. Ele diz também que há tempo de amar e tempo de se apartar e assim por diante. Como que é que você conta o tempo? Porque nós temos maneiras particulares de contar o tempo. E aí nós temos como um organizador de tempo comum o tempo Cronos, que é aquele que a gente calcula no relógio e a gente fica ali meio que escravo dele e não consegue fugir dele facilmente. Mas nós temos também o tempo Kairos, que é aquele que mede o tempo vivido, o tempo e a qualidade vivida. Kairos é o tempo oportuno. Kairos é também aquele que faz um acontecimento ser especial, ser memorável. E por ser especial e ser memorável, é um tempo agradável. É um tempo do Senhor. Mas eu queria te convidar a pensar sobre o tempo. Como será que a mulher do fluxo de sangue calculou aqueles 12 anos que ela sofria com uma enfermidade? Eu acho, pensando aqui, que ela deveria estar ansiosa para que aquele tempo findasse. Assim como Jairo, ao contrário dela, foi até o Senhor pedir para que a sua filha de 12 anos voltasse a viver. Como será que ele calculava o tempo naquele momento? Com todos esses anos felizes vividos com a sua filha, e ele estava ali com uma angústia muito grande, porque estava se findando um tempo de alegria. Nos dois casos, existem maneiras específicas de se contar o tempo, mas nos dois casos, nós vemos a grande, misericordiosa presença do nosso Deus. E nas duas histórias, o Senhor faz algo novo. O Senhor faz algo diferente. O Senhor ensina que para Ele não há tempo de amargura e nem tempo de felicidade extrema que não possa ser melhorado por Ele, que não possa ser transformado por Ele. Então, às vezes nós estamos um dia ali trabalhando, cansado, e nós pensamos: nossa, parece que a hora não passa. E aí, quando nós estamos reunidos com os amigos, no dia de lazer, parece que o dia passa num piscar de olhos. Com tudo isso que eu trouxe aqui, é para fazer você pensar que em todo tempo de espera, de uma resposta, em todo tempo de aguardar algo novo,
Pode parecer difícil, como foi para a mulher do fluxo de sangue, ou mais difícil ainda para Jairo, que estava abrindo mão de um tempo tão prazeroso para passar por algo mais difícil. Mas em tudo, o Senhor está com você. Em nenhum momento nós estamos sozinhos. Em nenhum momento Ele deixa de nos ver, nos ouvir e nos amar. Aí agora eu quero convidar você a então para entrarmos na palavra que está em João 11, 21. João 11, 21. A Bíblia vai dizer assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai de amor e misericórdia, Deus santo, tremendo, poderoso, majestoso, digno. Pai, nós te amamos. A tua palavra, Senhor, nos dá direção. A tua palavra nos alimenta, nos conduz, nos fortalece. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Fala, Senhor, conosco nessa noite, nos dá uma direção, nos dá, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquilo, Senhor, aquele alimento genuíno que o Senhor tem para nós nessa noite. Vem encher os nossos corações com a tua presença. Vem, Senhor, encher os nossos corações, Pai, com essa semente. E que ela seja, Senhor, frutificada em cada coração que ela vai ser lançada hoje. E que o Espírito Santo possa regar e que ela venha florescer, em nome de Jesus. Amém. Aí eu queria te dizer, talvez você tenha vindo para este culto, ou você tenha iniciado essa semana e até mesmo o mês de novembro, né? Que aí já começa a gente raciocinar de o que a gente planejou lá em janeiro, e o que a gente fez, o que a gente não conseguiu fazer, e aonde é que algumas coisas se perderam. Então talvez você tenha iniciado esse mês de novembro, essa semana, e até o dia de hoje, pensando que algumas coisas já não cabem mais no seu tempo. Que algumas coisas para você já não pode mais acontecer, né? Talvez aquele sonho da faculdade, ou de fazer um curso, de casar, de ter um outro filho, ou o primeiro filho. Talvez os seus projetos, você esteja colocando de uma forma em que o tempo já é um limitador para que ele aconteça. Então, se foi assim que você iniciou o mês de novembro, esta semana e ainda este dia, eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele coloca só uma vírgula onde você está pondo o ponto final. Eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele diz que ainda não acabou. E Ele te trouxe aqui hoje para receber uma direção do céu. E continuar crendo que a última palavra continua sendo a dele. E que ele é especialista em mudar cenários. E agora, nós vamos aqui, mediante a exposição do texto, eu te convido para entender o que é um propósito. No capítulo 4, aqui no versículo 4, do mesmo capítulo de João 11, Jesus diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está falando com uma pessoa que foi até Ele levar uma informação, um mensageiro. E esse mensageiro, digamos que ele foi certinho, que ele não parou, que ele não fez um lanchinho do McDonald's, que ele não parou em nenhum acostamento e ele, só foi. Ele levou em média um dia para chegar até onde Jesus estava. Porque de onde ele saiu, onde estava Lázaro enfermo, até onde Jesus estava, deveria ter mais ou menos uns 30 quilômetros de distância. Então ele levaria um dia para ir. Aí ele chega até Jesus e dá essa notícia a Jesus, que Lázaro, o seu amigo, no qual ele tanto ama, está enfermo. Até ele fazer isso e retornar, digamos aí que já tem uns 2 dias. E quando ele faz isso, e Jesus manda ele voltar, Jesus dá uma palavra para ele de esperança, dizendo que aquilo ali não é para a morte, mas para a glória do nome do Senhor. Mas quando ele chega, ele já encontra um cenário diferente da mensagem que ele vem trazendo. E aquilo pode até ali
ter trazido ao coração dele uma vontade de guardar isso. Eu não vou falar. Como eu vou falar algo que vai totalmente ao contrário do que está sendo vivido aqui, do que o cenário está mostrando aqui? Existem momentos que a gente precisa crer, além do que os olhos estão vendo, do que o coração está sentindo, do que a mente está ali maquinando. A palavra do Senhor, ela é soberana e jamais ela vai voltar sozinha. Eu posso dizer, e a Bíblia também diz isso, que Ele não deve nada a ninguém. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor é bem certo. Amém. Aplauda o Senhor. O Senhor é bem certo em dizer a este servo que não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus está dizendo aqui, neste versículo, para esse mensageiro, em miúdos: calma, eu tenho um propósito. Calma, eu tenho um propósito. Diz para o seu irmão: calma, Jesus tem um propósito. Creia desta forma: Jesus tem um propósito sobre as nossas vidas. E quando nós falamos de propósito, é impossível nós não falarmos do amor do Senhor por nós. E aqui eu quero dizer para vocês, expor aqui para vocês, o que este mesmo capítulo vai falar sobre o amor. No capítulo 5 de João 11, no versículo 5, ele vai dizer assim: ora, Jesus amava Marta e sua irmã, e também a Lázaro. Olha que coisa. Jesus amava essa família. E a Bíblia é clara em dizer isso. Mas nem por isso foi poupado de passar por essa experiência. Porque existia um propósito. Guarde isso na sua cabeça. Existia um propósito da parte do Senhor. E aí, estudando esse texto, pelo menos 2 perguntas, elas começam a pular aqui na minha cabeça. Porque que Jesus amava essa família estava claro. Que Jesus tinha ali um grande apreço por Lázaro estava claro. Nesse mesmo capítulo nós vamos ler que Jesus chorou quando chegou e se deparou com a situação. Era um amor genuíno. E aí a gente pensa: se Jesus amava tanto Lázaro, por que Ele permitiu que ele ficasse enfermo? Será que você está perguntando para Deus por quê? Por que assim, Jesus? Por que dessa forma? Por que não aconteceu daquele jeito? Por que não está sendo como eu quero? Continue aqui comigo. Se Jesus amava tanto Lázaro, por que não o curou à distância? Jesus podia fazer isso. Ele já havia feito isso, curado à distância. Por que não fez assim com Lázaro? Porque não é da maneira que nós pensamos e nem da maneira que nós queremos. É da maneira que Ele traçou para ser. É como Ele quer que seja. E o amor de Jesus por essa família, ele começava a conflitar com a realidade. Como que você ama alguém e você permite que passe por tamanha dor que é o luto? Como que você diz amar tanto um amigo e você permite que ele venha morrer? A menos que houvesse algo muito importante para que isso fosse acontecer. Então é nesse momento que eu começo a pensar sobre o amor de Jesus. Nós somos criados, né? Nós nascemos e temos ali o acalento da mãe, né? O leite materno, o cuidado dos pais. E nós somos criados e conduzidos a pensar que o pai que ama é aquele que abraça, que cuida, que protege, que não deixa nada acontecer. E humanamente nós fazemos assim. Eu como mãe posso dizer. Às vezes até demais. Às vezes a gente tem que falar: Senhor, dá graça para eu enxergar além, né? E nós temos esse desejo. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele não tem por nós esse amor assim de afeição. Esse amor de mimos, que você chorou e Ele já vai lá assim e já limpa o joelhinho e limpa a mãozinha. Não, isso Ele deixou para nós fazermos como filhos dEle. O amor do Senhor é um amor aperfeiçoador. Guarde isso com você.
É um amor que te submete a altas temperaturas para que você seja purificado como o ouro é. É um amor que te submete a altas temperaturas também quando vai secar o barro e ele não vai rachar mais. É um amor aperfeiçoador que, assim como a lixa fina começa a lixar e a tirar as arestas. Aquela areinha fina que não é para estar ali, mas ainda está. Ou às vezes, e por algumas vezes, aquelas bolinhas de barros até maiores assim, que estão escondidas ali, naquela argila do olheiro. E precisa ser retirado. Para que quando esse vaso for ao forno, ele não rache e não haja buracos. Para que não vaze o azeite. E é nesse momento que eu quero te levar a entender que por mais que o cenário que você está vivendo seja conflitante ao amor que Jesus nos garante ter por nós, que seja contrário àquilo que você projetou para a sua vida e que você pensou que seria desta forma, Ele continua nos amando. Ou será que você esqueceu do sacrifício da cruz? Será que quando Ele subiu naquela cruz, sem pecado algum, sem nenhuma mancha, e entregou a sua vida por nós, não ficou claro o tamanho desse amor? Será que ainda agora, recente, quando Ele te resgatou daquele lamaçal onde você estava, daquela destruição que você chamava de vida, até que você o conheceu e teve a sua vida de fato transformada, não ficou claro o tamanho do amor dele por você? Então, por que será que você tem sido constantemente levado a questionar a diferença do cenário vivido com o amor e a promessa feita? Aceite ser aperfeiçoado, porque isso é para poucos. Isso são para aqueles que realmente deixam o Espírito Santo agir como é a vontade dele. Não, isso eu não faço, assim eu não quero, não. Isso é criança mimada que bate o pé assim quando o pai diz que não vai dar bala. Aquele que conhece a voz do Senhor, caminha com Ele, crê nele, mesmo que Ele esteja em silêncio, a presença dEle te sustenta. Você sente a presença dEle, ainda que Ele esteja em silêncio, você sabe que Ele está com você. Aqueles que andam com o Senhor e permitem ser aperfeiçoado por Ele, sabe que jamais será abandonado ou esquecido. Jamais, em momento algum, ainda que o cenário real esteja completamente oposto ao cenário que o Senhor prometeu. Mesmo nesse caos, você pode sentir a presença dEle todos os dias, cuidando, livrando, guardando e te conduzindo até que você chegue ao lugar da promessa. Só que enquanto você faz esse caminho, Ele está ali, com essa lixa fina, te polindo e te aperfeiçoando. Porque para chegar na promessa, precisa ter uma postura, precisa ter ali uma força, precisa ter um preparo, para que você não se perca quando estiver alcançada a promessa. Para que você continue genuíno a Ele. E você sabe como que a gente alcança isso? Através da fé. Olha o que o mesmo capítulo diz sobre fé. No versículo 21 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também, agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Nós podemos acreditar, e é lógico que no lugar dela, eu creio que nós aqui, todos, poderíamos agir dessa forma, como deixa claro o versículo 21, que apesar da angústia, de toda a frustração, de estar vivendo um luto, onde ela cria e esperava dentro do coração dela, que o Senhor fosse intervir, antes que isso acontecesse, por mais frustração que existisse,
dentro do coração dela, por ele não ter chego, como ela diz no versículo, no tempo que ela julgava oportuno, ela continua crendo que ele pode fazer algo por ela. Ela continua crendo que se ele quiser, ainda pode fazer algo por ela. Você está crendo? Mesmo diante do que você está vivendo, que ele ainda pode fazer algo por você? Que se ele quiser, ele faz assim, ó, e transforma tudo isso. Isso só não aconteceu ainda, porque você está tendo a oportunidade de ser aperfeiçoado. Mas se você continuar crendo que ele pode fazer, com certeza. Aí, o que Jesus faria é muito mais grandioso. Aqui ela dá uma limitação. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Jesus, eu imagino que ele pensa assim, mas agora eu estou aqui. E não importa o que aconteceu antes de eu estar aqui. Porque agora que eu estou aqui, eu vou fazer infinitamente mais. Eu vou trazer à existência o que não existe para abençoar os meus. Agora que eu estou aqui, vai ser maior ainda do que você esperava que eu fizesse antes de eu chegar. O Senhor, aonde Ele passa, Ele faz o perfeito. Aonde Ele passa, Ele faz o grandioso. E não fica nenhuma dúvida de que foi a potente mão do Senhor. Nenhuma dúvida. Você ainda tem fé para crer que nada acabou para você? Que independente de todas as limitações que você chegou aqui nesse culto, dizendo que o tempo passou, que você perdeu essa chance, aquela outra oportunidade, e que você talvez não tenha mais como chegar à frente, se você crê, o Senhor muda a circunstância. Se você continuar crendo, o Senhor vai fazer aquilo que nem o seu coração viu, nem imaginou, nem pensou. Porque é muito maior o que Ele tem para nós do que o nós queremos, do que aquilo que nós propomos para Ele fazer. E o nome dele será grandemente glorificado. E olha o que Jesus responde. No versículo 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito eu? Se creres, verás a glória de Deus. Continue crendo. Continue acreditando. Se a sua família não acredita, acredite você. Se o seu marido não acredita, acredite você. Se o seu filho não acredita, acredita você. Se por acaso alguém do seu ministério não acredite, acredite você. Mas continue crendo. Porque se creres, verás a glória de Deus. E agora preste atenção, o que o versículo 43 vai dizer. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Ele só disse uma frase. Esperavam que ele ia chegar, que talvez ele desse um remédio, que ele fizesse alguma coisa, e Lázaro não teria morrido. Mas quando ele chega, tudo aquilo que era difícil é jogado por terra. Tudo aquilo que era impossível, ainda dizem para ele: Jesus, mas já cheira mal. Já tem tantos dias que está aí dentro. Nada pode mudar a majestade, a grandeza de quando ele chega. Não importa se já passou o tempo. Não importa se você decretou que o tempo acabou. Quando Jesus chegar, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E não ficará nenhuma dúvida que foi Ele. E Ele com uma única frase diz: Lázaro, vem para fora. E o versículo 44 diz, na parte A: e o defunto saiu. Ele saiu de dentro desse sepulcro, andando. Imagina, ele estava todo enrolado em faixas, que eram feito o tratamento naquela época. Nada disso pôde impedir ele de ouvir a voz do seu Senhor e sair para fora. Não há morte, não há sentença, não há incredulidade, não há falta de fé, não há nada que possa impedir as potentes mãos do Senhor. Aí, pode até parecer, né? Podia até parecer ali, não, acabou tudo, Lázaro já morreu, não tem mais o que fazer. E talvez, para nós,
simples mortais, seja isso. Para mim, talvez no meu cenário hoje, para você no seu cenário hoje, talvez tenha acabado mesmo. Porque a nossa força, a nossa condição é limitada. Mas ao nosso Deus, aquele ao qual nós servimos, Jesus, para Ele nada é impossível. E Ele trabalha lapidando e cumprindo, através de um propósito, aquilo que Ele chamou você para ser. O Senhor usa todas essas ferramentas para nos lapidar, para edificar a nossa fé, para provar para nós o grande amor e cuidado dEle, e para nos levar a realizar esse propósito. E foi exatamente isso que aconteceu. Lázaro saiu vivo, mesmo após estar cheirando mal, mesmo após ninguém acreditar que pudesse acontecer. E como disse o Senhor, o nome dele foi glorificado. E não há uma dúvida que foi só o Senhor. Então, nesta noite, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero que você grave isso no seu coração. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se o Ministério de Louvor quiser subir, pode subir. Eu quero te convidar a fazer esta oração e declarar ao céu que você renuncia a toda ansiedade, que você renuncia a todo pânico, que você renuncia a toda inquietação do seu coração e que você passa a crer a partir de hoje que tudo que você está vivendo é um propósito para alcançar o que o Senhor tem. E você declare sobre a sua vida hoje que não há nada que possa impedir você de viver o propósito do Senhor. Que você creia que quando o Senhor chegar, tudo que estava fora do lugar será rapidamente colocado no lugar. Eu quero te convidar hoje a renunciar toda a tristeza, toda a falta de fé, que de repente te faz pensar, nem vou para a igreja hoje, eu estou com tanto problema, tanta coisa na cabeça. Nem vou orar mais por isso, está tão difícil. Mas eu quero te dizer, nessa noite, nós vamos traçar no nosso coração a esperança que nos traz o Salmos 42, versículo 5, que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Fique de pé, põe a mão no seu coração. Baby.